Game Time! Fala Endzone, bem-vindos ao Touchdown Brasil, hoje de cenário novo. Hoje vamos falar sobre um jogo de rivalidade no Thursday Night Football entre Denver Broncos e uma sequência de vitórias contra os Las Vegas Raiders, desesperados para salvar a sua temporada. Esse jogo nos trouxe a expectativa de um confronto tenso, com jogadas explosivas sob a luz do prime time. A realidade foi bem diferente. O que vimos foi um duelo de boxe à moda antiga, uma exibição de ataques anêmicos que terminou com um placar de 10-7. Por trás de um jogo ruim, emergiram várias verdades cruéis, especialmente para o time vencedor. A 7ª vitória consecutiva dos Broncos, embora celebrada, funcionou como um alarme estridente, expondo falhas que ameaçam a sua temporada. Vamos analisar as lições de uma vitória que levantou mais perguntas do que respostas. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Bora lá! Esse não foi apenas um jogo feio, foi historicamente feio. De acordo com a NFL Research, esta foi apenas a segunda vez desde 1950 em um mesmo jogo, ambas as equipes cometeram mais penalidades do que conquistaram first down. A outra ocasião foi em 1976, entre os novatos Buccaneers e Seahawks. O placar final de 10-7 apenas reforça a narrativa de uma noite onde a indisciplina superou a produção, estabelecendo um cenário para a análise mais preocupante que se segue. O confronto da semana 10 da NFL colocou frente a frente dois rivais da AFC West em trajetórias opostas. O Denver Broncos entraram em campo com um recorde de 7-2 em meio a uma sequência de 6 vitórias, buscando consolidar a sua liderança na divisão. Do outro lado, Las Vegas Raiders, com uma campanha de 2-6, lutavam para encontrar um rumo na temporada. A 7ª vitória seguida dos Broncos esconde um grande problema. A equipe estendeu a sua sequência vitoriosa para 7 jogos, melhorando seu recorde para 8-2, mas o fez arrastando um ataque que é problemático e ineficiente. A vitória não escondeu essa verdade, ela ampliou. Os números são um atestado da incompetência ofensiva. Apenas 220 jardas totais, 8 campanhas ofensivas que terminaram em 3 and out, 3 jogadas e um punch, 7 punts, 11 penalidades cometidas, um field goal errado, 2 interceptações lançadas. O ataque dos Broncos foi descrito como anêmico e lento durante toda a noite. A unidade nunca encontrou um ritmo consistente, dependendo quase que exclusivamente da sua defesa para se manter na partida. A ineficiência ofensiva pode ser quantificada por uma série de métricas alarmantes. O quarterback Bo Nix teve uma noite para esquecer, completando apenas 16 de 28 passes para 150 jardas com um touchdown e 2 interceptações. O desempenho de Bo Nix pode ser descrito como funcional, mas preocupante. O único drive que resultou em um touchdown para os Broncos, 5 jogadas com 53 jardas, foi um raro momento de coesão, ocorrendo logo após a defesa forçar um turnover em uma 4ª descida, evidenciando a dependência do ataque em relação a outras fases do jogo. Embora sua equipe tenha saído com uma vitória, o ataque dos Broncos pareceu lento e desarticulado, um sentimento ecoado pelo próprio Nix, que afirmou que o ataque precisava, segundo ele, encontrar um pouco de energia em algum lugar após a vitória arrastada. Uma performance ofensiva como essa não é um acidente, é um padrão. E esse padrão sugere que uma saída rápida dos playoffs é o destino mais provável se as coisas não melhorarem drasticamente. Uma vitória é uma vitória, mas esta soou como um alerta de incêndio. Apesar de ter lançado o passe para o único touchdown da sua equipe em um momento crucial que empatou a partida, suas 2 interceptações foram erros graves. Esses turnovers deram chances valiosas aos Raiders e poderiam facilmente ter custado a vitória aos Broncos. Enquanto o Nix lutava para encontrar consistência, o quarterback adversário enfrentava um tipo diferente de pesadelo, um que vinha na forma da implacável muralha de Denver.
Num jogo onde os ataques foram pífios, as defesas e os times de especialistas assumiram o protagonismo. A defesa de Denver foi a verdadeira estrela da noite, aterrorizando o quarterback Geno Smith com um total de 6 sacks e salvando a equipe de seu próprio ataque inoperante. Geno Smith teve uma noite extremamente difícil, sofreu com uma lesão no quadríceps esquerdo e terminou com 16 de 26 passes para 143 jardas, um jogo marcado pela intensa pressão que sofreu da defesa dos Broncos. Seu desempenho foi severamente limitado pela incapacidade da sua linha ofensiva em protegê-lo, um problema agravado pelo fato de que os Raiders já iniciaram o jogo sem os seus 2 guards titulares e perderam mais 2 jogadores da linha ofensiva por lesão durante a partida. Smith foi um prisioneiro no seu próprio campo de ataque. A constante quebra da proteção devido à linha ofensiva improvisada resultou em 6 sacks que impediram o ataque dos Raiders de estabelecer qualquer tipo de ritmo, ilustrando como uma defesa dominante pode explorar as fraquezas de um adversário. Mais uma vez, a defesa dos Broncos foi o pilar que sustentou a vitória da equipe. Mesmo jogando sem um dos seus principais jogadores, Patrick Surtain II, a unidade foi formidável, estabelecendo o tom desde o início e criando a oportunidade que o ataque não conseguiu gerar por conta própria. Nick Bonito, mais uma vez, foi um monstro com 1.5 sacks e 8 pressões. A pressão implacável e constante de Bonito não permitiu que o ataque dos Raiders estabelecesse qualquer ritmo. Ele foi um dos principais arquitetos da vitória do Denver, personificando o domínio defensivo da equipe. Apesar da derrota, a defesa dos Raiders merece crédito por uma performance sólida que manteve a equipe no jogo até o final. Eles executaram um plano de jogo eficaz contra o ataque dos Broncos, que só não foi suficiente devido às falhas do próprio ataque e dos Special Teams. A defesa dos Raiders fizeram um trabalho admirável, limitando Bo Nix a um recorde negativo na temporada de apenas 150 jardas aéreas. Em uma noite de futebol americano tão defensiva, o jogo foi decidido por um detalhe bizarro: os Special Teams. Em um jogo decidido por apenas 3 pontos, as ações dos times de especialistas, as unidades responsáveis por chutes como punts, field goals e kickoffs, se tornaram o ponto da virada. Num duelo de punters, a jogada crucial foi o punt bloqueado por A.J. Cole, quando J.L. Skinner atravessou a linha e Tyler Banks recuperou a bola, o que levou diretamente ao field goal que selou a vitória do Denver. A.J. Cole teve um jogo excelente na maior parte do tempo, usando seus punts para prender os Broncos perto de sua própria end zone. No entanto, seu punch crucial bloqueado no final do terceiro quarto mudou o rumo da partida. A ironia tática é que a performance excelente de Cole foi completamente ofuscada por sua única e catastrófica falha, o punch bloqueado, que no final custou o jogo à sua equipe. Skinner foi o herói anônimo da noite. Em uma jogada de pura determinação, ele conseguiu bloquear o punch de A.J. Cole com a grade do capacete. Foi uma imagem espetacular, colocando seu time em uma posição de campo perfeita para chutar o field goal que deu a vitória a Denver. Daniel Carlson, com pouco mais de 4 minutos para o fim, teve a chance de empatar o jogo. No entanto, errou um field goal de 48 jardas em um chute que normalmente acertaria, desperdiçando a última grande oportunidade dos Raiders de reverter o resultado. Se os Broncos venceram apesar de seu ataque, os Raiders perderam por causa de si mesmos. A equipe de Las Vegas teve múltiplas oportunidades de controlar e vencer a partida, mas uma série de erros autodestrutivos custou caro, oferecendo a vitória de bandeja para um adversário que mal conseguia sair do lugar. A lista de falhas é um manual de como perder um jogo ganho. Uma corrida de 32 jardas de Ashton Jeanty foi anulada por uma penalidade de holding em Jack Batch. Ashton Jeanty teve um jogo de altos e baixos, personificando a frustração da noite para os Raiders. A performance de Jeanty foi
um microcosmo dos problemas dos Raiders. A equipe inteira cometeu uma série de erros autodestrutivos, 9 penalidades, uma interceptação, um punch bloqueado, um field goal perdido e um touchdown anulado por falta. Os lampejos de talento de Giant foram minados por esses erros e pela falta geral de disciplina da equipe. Um touchdown de 31 jardas de Trey Tucker após a recepção foi negado por uma falta de interferência de passe ofensiva em Don Thornton Jr. Faltando 4:26 para o fim, o kicker Daniel Carson errou o field goal de 48 jardas que teria empatado o jogo. Os Raiders não foram derrotados apenas pelos Broncos, eles foram derrotados por seus próprios erros em momentos decisivos. No final das contas, os Broncos saíram com uma vitória e um recorde de 8-2, mas esta foi uma das vitórias mais ocas e preocupantes da temporada. Ela não foi um sinal de resiliência, mas sim uma confirmação de que a fórmula atual de Denver, uma defesa de elite carregando um ataque anêmico, é insustentável contra a elite da NFL. Esse jogo não foi um passo em direção ao Super Bowl, foi um mapa para uma eliminação precoce nos playoffs. Para um fã iniciante, essa partida foi uma aula sobre a velha máxima do esporte: ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. Vimos em primeira mão como uma defesa sufocante liderada por um jogador como Nick Bonito pode desmantelar completamente um plano de jogo adversário. Ao mesmo tempo, o jogo foi um exemplo claro de como o domínio ofensivo foi acompanhado por uma extrema falta de disciplina e erros ofensivos de ambos os lados, evidenciado pelo histórico número de penalidades. Além disso, a partida reforçou que, embora os quarterbacks sejam geralmente as maiores estrelas, o resultado de um jogo equilibrado muitas vezes repousa sobre o ombro de unidades menos celebradas. A atuação dos times de especialistas, com um punch bloqueado e um field goal perdido, foi no final das contas o verdadeiro diferencial entre a vitória e a derrota. Se você curtiu essa análise completa, não esquece de deixar aquele like, se inscreve no Touchdown Brasil, ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do futebol americano. Comenta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre esse jogo arrastado e o que você quer ver nos próximos vídeos. Touchdown Brasil, o seu hub da NFL no YouTube.